Hoje ministrar a série sobre estabelecendo metas para alcançar grandes resultados. Eu quero pregar subjugado ao tema geração que lidera com excelência. O livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 1 a seguir, diz: pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, para que estivessem por todo o reino, e sobre eles, esses 3 presidentes, das quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano algum. Então mesmo Daniel se distinguiu, se destacou destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Repita esta frase: nele havia um espírito excelente. Ouça-me agora. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo 28, para encerrar. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Quem entendeu, quem quer receber esta palavra, diga graças a Deus. Eu venho como ferramenta de Deus, como o preletor anterior disse, para ser instrumento de Deus para a tua vida. Antes de entrar no menu dessa mensagem, eu queria te trazer algumas informações. A geração que lidera com excelência. A primeira coisa que, aquilo que estamos ministrando aqui nesses dias, é uma palavra de direcionamento, um farol de Deus, para clarear a sua rota. Tem pessoas que não conseguem enxergar o caminho. E se você tem a palavra de Deus, aqui está o farol que vai clarear, que vai iluminar o caminho que você precisa percorrer para o sucesso. Nós falamos muito da escada do sucesso, mas muitas pessoas não têm acesso a esses degraus, pela qual nós vamos falar no decorrer desta campanha. E aqui nós vamos falar algo importante. Os heróis da fé foram homens que construíram, homens que escreveram os seus nomes na história. Vou repetir para alguém dar um glória a Deus depois que eu parafrasear. Hebreus 11 vai dizer que os heróis da fé foram homens que escreveram os seus nomes na história. Mas eu vou te dizer que você não veio aqui para ouvir uma história, você veio aqui para escrever uma história. Quantos estão comigo? Aplaudam o nome de Deus. Olha para 2 ou 3 e diga: hoje você vai escrever a tua história. Aleluia. Eu queria falar sobre o princípio da excelência. Deus é um Deus de princípios, e Ele estabeleceu princípios para nós. Todos nós queremos viver ou ter coisas excelentes, experimentar coisas excelentes na área profissional, na área financeira, na área sentimental. Eu vou falar de tudo isso aqui num curto tempo, para falar sobre isso, nessa introdução. Todos nós, irmãos, sem exceção, não precisa ser demagogo, não precisa ser falso, todos nós queremos viver esse princípio de excelência. Por exemplo, eu era exigente, eu falei: Deus, eu quero casar com uma mulher bonita, e Deus me deu, porque eu comecei a viver o princípio da excelência. Quem não deu amém, invejoso, não tem problema, deixa comigo. Todos nós queremos viver um princípio da excelência. Se eu perguntar para alguém aqui: quem aqui quer ter o pior emprego? Escravo. Quem quer trabalhar sem ganhar hora extra? Quem quer trabalhar sábado, domingo, feriado? Quem quer trabalhar sendo perturbado pelos inimigos? Que emprego é esse? Turbulento. E alguém vai dizer: misericórdia, pastor, eu mereço algo melhor. E Deus te trouxe aqui para você subir para um nível melhor, para o nível da excelência. Área profissional, área familiar, área financeira, área ministerial. Nós vamos rever aqui alguns conceitos de excelência.
Quando o próprio Eterno, ele vai liberar a palavra, e o próprio Daniel, ele tem um porta-voz, porque ele vai se dirigir na terceira pessoa, porque nele havia um espírito excelente. O escritor estava dizendo, pastor Pedro, que Daniel, ele se destacou, porque nele havia algo diferente. E é este algo diferente que Deus vai liberar sobre a tua vida, para você fazer a diferença onde você estiver. Porque neste Daniel havia um espírito excelente. E como bom exegeta, porque eu vou pregar para um público inteligente. Oh meu Deus, os inteligentes já chegaram, irmão. Excelência ou excelente vem de algo que traz qualidade. Qualidade que vem do latim quali, ou seja, qualidade é quando eu comparo um produto a outro. Parece que eu já preguei essa mensagem, mas Deus me deu uma retórica diferente. Quando eu falo de excelência, eu estou extraindo do latim a palavra qualidade, quali, que vem do latim, que quando eu comparo um produto a outro, quando eu digo, este é maior, este é menor, este é ruim, este é bom, este é péssimo, este é bom, mas este é excelente. Alguém está pegando isso aí, irmão? Esse presta, esse não presta, esse tem valor, esse não tem valor, este é pior, este é melhor. Quando eu falo de exemplo de qualidade, eu estou falando que alguém no dia dos pais aí, principalmente as irmãs, vão dar um excelência para os seus maridos, para os seus pais. Sim ou não, gente? Se você não tiver pai, dá para o seu pai espiritual aqui que eu recebo. No dia dos namorados, eu observei aqui as mulheres reclamando. Dia dos namorados, 12 de junho. A irmã falando comigo, pastor, eu no dia dos namorados dei um presente bom para ele. Sabe o que ele me deu, pastor? Uma caixa de bombom. E eu falei, mas o bombom não é gostoso? Não, se fosse Ferrero Rocher, se fosse um bombom suíço, mas ele me deu um bombom que é aquele lá dos camelô, que tem parafina. Ele falou, come um, boba, como o mineiro diz. E ela comeu um, ela falou, pastor, eu tive que pegar uma colher para tirar, porque é só parafina. Qualidade. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você é capaz de entrar num campo que nós chamamos de essa intensidade. Eu estou pregando sobre a excelência. O exemplo que eu dei aqui, uma vez, tudo que eu estou falando é verdade, irmãos. Uma vez uma irmã me disse, eu quero que vocês almocem conosco. Eu e a pastora, toda alegrinha, porque quase ninguém chama a gente para comer. E nós fomos, eu falei para a irmã, eu vou levar a coca geladinha. Todo mundo gosta de coca, tem alguns que são contra, mas eu gosto de coca. Ela disse, não precisa não, porque eu estou cheio de refrigerante na geladeira. Eu falei, glória a Deus. Irmão, quando eu fui chegando, a irmã falou, já vou servir um refrigerante para vocês. Quando ela abriu o freezer, a geladeira, pensa naquela fila daquele refrigerante chamado Fani, aquele veneno que eu falei, oh meu Deus, eu não trouxe a coca. Aí eu tive que comer e tomar o Fani, irmão, me deu uma dor de barriga. Eu acabei de comer e tomar o Fani, me deu aquele barulho. Eu falei, dona, onde que é o banheiro, dona? Eu vou te dizer uma coisa, que tipo de coisa você oferece? Que tipo de coisas que você tem vivido? Que nível de qualidade? Eu estou falando para você rir, que daqui a pouco vai vir uma palavra forte aí. Excelente no relacionamento. Quem está namorando aí, irmão? Levanta a mão. Eu fiz uma pergunta. Quem está namorando aí, levanta a mão. Então vou mudar a frase. Quem está encalhado aí, levanta a mão. Se você não levantou a mão, você está encalhado. Olha lá tem uma, duas, três. Oh meu Deus. Eu vou orar para a unção do desencalho.
Aliás, eu vou fazer uma campanha aqui, desencalha filho meu. Vai dar certo. Quarta-feira forte. Vou trazer azeite do monte, vou ter que fazer um monte de aparatos aqui. Mas eu queria falar sobre com essa qualidade no relacionamento. Irmãos, escute-me. Eu e a pastora estávamos pastoreando ainda no São Gabriel, e um cara começou a se interessar por uma jovem da nossa igreja. Me pediu o telefone e eu falei, olha, eu não sei se eu posso. Aí passei, irmão. Aí, enfim, os dois marcaram encontro, o primeiro encontro deles dois. E a menina falou, pastor, fulano me chamou para me sair. Eu falei, vai na benção, irmão. Eu estava orando para essa menina arrumar um namorado, irmão, porque eu não aguentava mais orar para a vida sentimental dela. E de repente, irmãos, o cara falou, ó pastor, ó, glória a Deus, nós vamos sair. Eu falei, olha lá, rapaz, onde você vai levar essa menina? Vamos levar para lugares escusos. Ele não deixa comigo. Irmão, a menina foi para o salão, deu aquele milagre da chapinha, ficou linda, pôs um vestido social, colocou um escarpão, um sapato de salto, aí lá vai o cara de carro, buscar ela. Não vou falar o carro, para não falar que eu estou menosprezando. Chegou com o carro lá, irmão, o cidadão de bermuda, né, com a camisa mais curta, um barrigão aparecendo. E a menina falou, para onde nós vamos? Já estava esquisita. O cenário, esquisito. Aí ele falou assim, eu vou levar você no trailer do Tonhão. Irmãos, até eu saber que esse trailer do Tonhão, o cara com um hambúrguer frio, onde que as moscas ficam pousando. E o cara falou, e aí, Tonhão, trouxe minha namorada para você conhecer, faz um hambúrguer. Já tem um pronto aqui, pegou o hambúrguer frio, um trem cheio de mosca em cima. E a menina falou, eu esqueci de falar que eu estou de jejum até meia-noite. Irmãos, olha para cá. Qual é o nível de excelência, de qualidade que você está vivendo? Entretanto, essas palavras que eu estou falando sobre exercer a excelência no relacionamento, na vida profissional, no casamento, eu fico pensando que as pessoas quando casam, Sanara Tânia, eu já fiz muitos casamentos, eu acompanhei o início, o cara chamava de amor, de coelhinho, minha pombinha, minha rolinha, irmão, parecia um zoológico a casa deles. Mas depois, irmãos, parece que a qualidade que eu vou falar aqui começou a cair. Olha para o teu irmão e diga, quando a qualidade cai, o cenário muda. Aí daqui a pouco o cara não traz mais um bombom, não traz mais um buquê de flor, não traz uma rosa, e a mulher vai achando estranho, irmão. Porque bicho, mulher estranha. Quando corta aquilo que era excelente, você quer ver uma coisa? Quantas mulheres se separaram? Aqui não, irmão, não é aqui não, é lá no Rio. Na igreja do meu pai tem assim. O cara cortou o cartão de crédito, Grencar, Mastercard, Orocar, Estados Unidos, cortou, ó, tchau. Eu estou te dizendo que esse negócio de qualidade em um relacionamento funciona, irmão. Eu fico pensando que quantos maridos agora, essa qualidade caiu, e agora, irmão, o zoológico continua, só que os bichos são outros. Sua mula, sua anta, seu cavalo, sua besta. Olha para mim, não olha para o seu irmão, não, olha para mim e diga assim, quando cai a qualidade, fica estranho. O cenário muda. E o meu conselho é que você seja uma pessoa de excelência no seu relacionamento. Então acorde pela manhã, já fala para sua esposa, não levante, por favor. Ela vai até se assustar, porque você tem muito tempo que não faz isso. Vai lá e faz um café para ela, pão de queijo. Aí depois, tcharam. Eu mandei um cara fazer um jantar para a mulher dele, para a esposa. Eu falei, faz um jantar à luz de vela, porque eu sou muito romântico, irmão. Irmãos, o negócio estava tão feio na casa deles que ele falou assim, eu vou esperar ela chegar, pastor, e vou fazer. Aí fez luz de vela, apagou tudo. Aí pronto, quando ele fez a comida bacana, cara, cozinheiro, quando a mulher foi chegando, viu aquelas luzes escuras, falou, pronto, o homem agora é macumbeiro. Agora, Pai de Santo, meu Deus do céu.
Para que essas velas? Ele falou: mulher de Deus, eu aprendi com um pastor para fazer um jantar à luz de vela. Tem pessoas que não estão acostumadas com esse tratamento de excelência. Deus me trouxe aqui para te dizer que você vai se preparar, porque o tempo da excelência vai visitar a tua casa. Você já riu muito, agora vem a palavra do Senhor. Eu podia falar sobre exercer esse controle de qualidade, de excelência, dentro do teu ministério. Eu vou ter que falar. Você chegou aqui, você viu o jovem orando. Um dos princípios da excelência no ministério das pessoas. As pessoas, nós estamos vivendo uma geração Nutella. Irmão, vamos orar. É hoje. Irmão, é hoje. Vamos para o monte? Pastor, esqueci. Eu acordei meio-dia. Irmão, uma geração Nutella, porque não quer jejuar, não quer consagrar, não quer orar e quer a bênção de Deus. Tem uma música que fala assim: quer vitória, vai chorando. Olha para o teu irmão assim: meu filho, não é fácil não. Salvação é de graça, mas se você quer viver um tempo de excelência, você tem que pagar um preço. Aprenda com Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Aprenda com Daniel, que jejuava e consagrava. Eu quero ir para o texto a qual nós nos referimos. Eu poderia falar mais coisas, mas a minha hora, o tempo, não vai dar para eu falar. O princípio de excelência. Quando eu olhei o texto, a Bíblia diz que o rei estava abrindo um edital no reino dos medos e persas. Esse mesmo Daniel, ele passa por 3 reinados. Ele passa pela Babilônia, cativo de Judá, foi levado para a Babilônia. Logo em seguida, ele passa para o governo dos persas, e ele vai para os medos e persas no final do seu reinado. A Bíblia vai dizer que esse mesmo Daniel, ele vai se distinguir. A palavra distinguir vai dizer que ele vai ser diferente, que ele vai se destacar aqui. Porque quando eu falo para algumas pessoas que vão fazer um concurso público, vão fazer uma prova, que vão abrir um negócio, um restaurante, que vão abrir um negócio qualquer, empreendedorismo, o Brasil hoje, nós temos mais de 30% hoje da nação brasileira são empreendedores, irmãos. Saiu do emprego, ou então não quer mais trabalhar para os outros, abre um negócio. E Deus tem honrado os empreendedores da nossa nação. Ainda que os maiores juros, ainda que os encargos sociais tenham sido tão altos, mas Deus está sustentando as pessoas. Deus está no seu negócio. Eu vou repetir: Deus está no negócio que você abriu. Daniel agora, a geração que lidera com excelência. O capítulo 6, no versículo 3, este mesmo Daniel se destacou, se distinguiu dos outros concorrentes que estavam ali. O rei liberou um edital e disse: temos vaga no reino. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Temos vaga no reino. Não, eu vou repetir. Temos vaga no reino. Olha para o teu irmão, você quer se inscrever? Você quer entrar nessa aí, querido? Temos vaga no reino. O edital saiu e Daniel entrou nesse edital. E aqui Deus me deu uma palavra sobre a geração de Daniel. Daniel, cativo de Judá, ele entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. Irmão, olha para cá, por favor. Já comecei a pregar. A sinopse já foi, tá? Daniel, um dos cativos de Judá, ele entra na Babilônia, num sistema. Mas a Babilônia não entra em Daniel. Você quer um conselho? Deus está te dando uma unção de excelência. Eu não sei qual é a porta que vai se abrir para você fazer o melhor. Mas o seu cuidado é de você se comportar como crente no lugar que Deus colocou você para crescer. Perceba que eu vou repetir. Daniel, ele entra na Babilônia, mas a Babilônia não entra em Daniel. Eu tenho visto pessoas que mudam de comportamento porque abre uma porta e ele começa a prosperar e ele agora muda a sua linguagem, muda a sua roupagem, ele muda o seu comportamento. Deus me trouxe aqui para te dizer que o Deus que te prosperou, que te colocou no lugar que você está, Ele quer que você tenha a mesma identidade.
Cutuca com o cotovelo assim, 2 ou 3, diga, você é crente ou não é? Diga, você é Daniel de Deus ou não é? Diga, a geração de Daniel ainda está de pé. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1, no versículo 8, escute o que eu vou dizer. Que Daniel, ele assentou no teu coração, de não se contaminar com os manjares do rei. Irmãos, já participei de muitos banquetes de comidas. Quando tem uma festa de uma empresa, por exemplo, nós não podemos ser antissociais, nós temos que ir. Mas se você perceber que aquilo foi consagrado a algum guia, a algum espírito, imediatamente você se desvia disso. Por isso que eu tenho observado no Missionário Atena pessoas doentes, com problemas do estômago, com problema de crise emocional, porque se alimentaram de coisas consagradas aos ídolos. Perceba o que eu vou falar, é muito importante. Capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, esse mesmo Daniel, ele assentou, ele propôs no seu coração, de não se assentar nos manjares, para comer os manjares do rei. Ora, Daniel morreu de fome? Não, senhores. Daniel se alimentava de alimentos que ele sabia que não era colocado diante dos deuses da Babilônia. Aqui eu escrevi algo muito importante. Quando Daniel, ele vai para a escada do sucesso, quando Daniel, ele vai ser colocado diante dele, os alimentos consagrados, eu estudei sobre Babilônia e seus deuses. Tem um deus da Babilônia, chama Marduk, depois você consulta, só em Babilônia tinha 55 templos de Marduk. E Daniel sabia o que era consagrado a Deus e o que era consagrado a Marduk. Quando eles ofereceram algo para Daniel comer, Daniel tinha consciência. Eu não vou comer isto, eu vou me abster disso. Escuta o que eu vou falar. Sabe por que Daniel não quis comer as comidas oferecidas aos deuses da Babilônia? Porque quem está acostumado com a comida de Jerusalém, escute aí, filma eu aqui. Quem está acostumado com a comida de Jerusalém, irmão, não vai gostar de comida da Babilônia. Ô pastor, mas pastor, eu não vou nem falar não, que tem alguém aí que gosta desse trem. Eu vou tomar um quentão, eu vou tomar um chimarrão, eu vou comer tudo que tem na festa de São João, eu vou comer tudo que tem na festa do Ogum. Eu vou te dizer, Deus está te dando uma palavra de livramento. Talvez eu seja até censurado por isso, porque o Brasil nem parece ser um país que nós chamamos de país, é como pastora, um país de Estado laico. Você fala hoje, os dodói te corta. Mas eu não posso deixar passar batido para te dizer que Daniel não comeu comida da Babilônia consagrada a Marduk. Sabe por quê? Porque quem está acostumado com a comida de Jerusalém não vai querer comer comida de Babilônia. Quem pode se expressa. Eu quero orar por você daqui a pouco. 3 fatores que levaram Daniel ao summit. Escute-me aqui, por favor. Eu sempre digo que eu não posso subestimar o público ou as pessoas que aqui vêm, o nosso auditório. Às vezes eu quero abaixar o nível da ministração e Deus falou, continue, aumente o nível da pregação. Porque as pessoas que entraram aqui, às vezes são pessoas muito inteligentes. Eu estou pregando com um público inteligente. Eu estudei um seminário de liderança chamado Summit. Essa palavra Summit, do inglês, está relacionada a ir ao topo. Summit, topo. Ir ao topo. E aqui eu vejo uma proposta para Daniel chegar ao topo, para alcançar a escada do sucesso. Me dá licença? Diga comigo, Summit. Meu Deus, olha para alguém que desmaiou e diga, acorda. E fale summit. Diga topo. Diga para o teu irmão, a escada do sucesso tem 12 degraus. Pega na mão dele e diga, sobe para o primeiro até chegar lá em cima. Te espero lá. Te espero lá.
3 fatores que levaram Daniel para o topo, para a escada do sucesso. Primeiro, renúncia. Diga renúncia. Irmão, renúncia é difícil. Você ser cercado de coisas mundanas. Você ser cercado de um monte de coisas prazerosas. E você saber que nem toda proposta é Deus que está mandando você pegar. Meu Deus do céu. Tem alguém vivo aí? Renúncia. Você é capaz de renunciar uma proposta de uma mulher alheia. Você que é casado, pastor, a carne é fraca. E porventura o pecado é vitamina para você comer ele todos os dias? Se não dá para dar amém, diga Renúncia. Olha para o teu irmão, ele não está sem graça não, irmão. Eu é que estou. Diga renúncia. Diga para ele assim, quando você renuncia, tem uma recompensa. Porque quando você abre a mão das coisas do mundo, irmão, Deus prepara o melhor cenário de bênção para a tua vida. Eu vou pregar tudo que Deus mandou, não quero nem saber. A segunda coisa, o segundo fator que trouxe Daniel para o topo, foi o propósito, o direcionamento de Deus. Quando Daniel estava cativo na Babilônia, depois passa para os medos e persas, Daniel não saiu do seu propósito. Daniel começou a jejuar e orar quando ele soube que um edital estava vindo para alguém se prostrar diante do rei Dario. Os algozes de Daniel, os rivais de Daniel disseram, vamos pegar Daniel na lei do seu Deus. Eu tenho algo para falar que é muito forte daqui a pouco. Direcionamento. A terceira coisa é a fidelidade de ser fiel. O princípio da excelência, de qualidade. Eu queria falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu ia entrar numa área de gestão profissional, mas não vai dar tempo, vou deixar isso. Desenvolvimento pessoal. Olha para mim, repita esta frase para você guardar para o próximo culto. Diga, desenvolvimento pessoal. Diga, liderança exige desenvolvimento pessoal. Porque eu nunca vi uma pessoa entrar dentro de uma empresa, irmãos, e ele fica refém de tudo. Me ensina isso aqui, me fala isso aqui. E no final do dia o cara falou, você não desenvolveu nada. E desenvolvimento pessoal é quando você começa do zero e começa a crescer na empresa. Eu não sei que tipo de gestão foi proposta para você, mas você precisa evoluir. Eu vou repetir, você precisa crescer. Você precisa sair do lugar que você está estagnado. Até porque eu não vou falar sobre isso agora. Quando Daniel se destacou, gerou um ciúme, uma inveja nos concorrentes. Olha o que eu vou dizer, irmãos. Guarde esta frase, por favor. Meu amigo Leandro, esta frase é muito forte. Os destruidores de reputação. Eu vou repetir, destruidores de reputação. No capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia diz que os concorrentes de Daniel, como na política de hoje, como na área profissional de hoje, eles examinaram Daniel, mapearam Daniel, procurando uma ocasião. Diz a Bíblia que eles, os sátrapas, os governadores, concorrentes de Daniel, disseram, nós precisamos pegar Daniel em alguma acusação. Mas eles não acharam nada que comprometesse a índole de Daniel. Aí Deus me deu uma palavra nesta manhã, quando eu estava estudando sobre os destruidores de reputação. Nos dias atuais, nós chamamos de hater. Quem é os haters? Haters são aquelas pessoas que ficam na internet, irmão, vendo a falha de um e de outro para denunciar, para falar mal, incitando ira, incitando contenda, destruindo a moral da pessoa alheia. A Bíblia vai dizer que Deus me deu essa palavra aqui sobre destruidores de reputação. Aqueles homens fizeram tudo para destruir a reputação de Daniel, mas eles não cansaram, não acharam nenhum tipo de ocasião. E aí a Bíblia diz que eles forjaram e disseram, nós vamos pegá-lo na lei do seu Deus.
Chegaram para o rei e disseram: rei Dario, salve Dario, salve Dario, shalom Dario, a paz Dario, olha, nós temos uma proposta para te honrar. E Dario disse: qual? Nós vamos falar um edital e vamos escrever que nenhum povo, nenhuma nação, nem na Babilônia, nenhum reino, ninguém faça uma prece, nenhuma oração, a não ser diante de ti. Ninguém se proste diante de um Deus, senão a ti, Dario. Eles sabiam que Daniel era um servo de Deus. Eles sabiam que Daniel era monoteísta. Daniel não adorava outros deuses. Eles sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus. Alguém está aí, diga amém. Daniel orava 3 vezes ao dia, ficaram sabendo e disseram ao rei: nós temos uma fofoca, porque o rei nada mais é do que são os fofoqueiros. Você conhece algum assim? Quem sabe eu estou pregando para alguém que está sofrendo críticas. Quem sabe eu estou pregando para alguém que entra no seu Facebook, lá no seu, não sei aonde, onde você tem redes sociais, e começa a te criticar. Esse dia eu estava no monte, coloquei o meu talite, tocando chofar, entrou um endemoniado dizendo: Alá, 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 Alá. Eu falei: não, não é Alá, Alá. Alá é o Deus da Arábia Saudita, o meu é Deus, 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 Deus. Os críticos de plantão estavam ali para destruir Daniel. Os destruidores de reputação. Eu tenho uma palavra para quem possa interessar, de mãos erguidas, para dizer que essas pessoas que vieram para destruir a sua reputação, eles vão cair por terra. Vai parar esses... Eu tenho uma palavra que entrou aqui, que está vivendo o dia de acusações. Eu estou falando em Deus, eu estou falando para alguém que está aqui nesse ambiente. Palavras de acusação contra a tua vida. O Eterno está me dizendo: ei, não se preocupe, porque nenhuma ferramenta preparada, nenhuma seta vai te atingir, assim diz o Senhor. Quem pode, celebre e dê um de glória. Para concluir, a Bíblia vai dizer que os inimigos sempre vão querer te tirar do lugar que Deus te colocou. Eu vou repetir: o inimigo sempre vai querer tirar você do lugar que Deus te colocou. O rei estava olhando para Daniel e está dizendo: já sei quem eu vou colocar para dirigir 120 províncias. O rei passou em revista e olhou aqueles homens e disse: esse não, começou a riscar a lista. Esse não, esse não, esse não. Quando ele olha o nome Daniel, o que significa Daniel? Deus é meu juiz. E a Bíblia vai dizer que o rei achou benevolência. Dario olhou para Daniel e disse: o rei procurou Daniel, viu um espírito excelente. Eu quero liberar uma palavra para você que entrou aqui, que Deus vai promover você no reino espiritual, Deus vai promover você no reino da terra. Eu não sei quanto tempo você precisa de ser promovido na empresa que você trabalha. Deus está me dizendo: se prepare, porque está colocando sobre a tua vida um espírito excelente, para você viver coisas excelentes. Olha para mim, por gentileza. Por que é que Deus colocou em Daniel o espírito excelente? É para ele fazer a obra de Deus com excelência, irmão. Pegou aí, irmão? Sabe para que Deus está te dando o espírito de excelência hoje? É para você fazer o melhor. Para você fazer melhor na obra de Deus, na sua casa, no seu trabalho. É verdade que muitas vezes... trabalhava na área secular, chegávamos na empresa e dizíamos: hoje eu estou estressado, e começa a produzir menos. Você está estressado, chega na empresa e diz: hoje eu não vou dar o meu tempo. Chega na empresa, fica deixando um monte de coisa por fazer. Não faça mais isso. Sabe por quê? Porque se você tem a unção da excelência, se Deus te deu hoje o potencial, o espírito de excelência, faça o melhor. Pastor, mas os caras que trabalham comigo são fracos, eles ficam deixando para mim eu fazer tudo. Irmão, faça, porque quando você fizer, virá recompensa.
Alguém vai olhar para você como o rei Dario olhou para Daniel e viu o que Daniel fazia, era algo importante, disse, sobre ele tem um espírito excelente. Daniel faz tudo com excelência. Tudo que Daniel faz no reino tem algo preparado na frente. É melhor o que Daniel faz. Que é o conselho, não basta ser bom. Não basta ser mais ou menos. Precisa ser excelente. Olha para o teu irmão e diga, não basta ser bom. Bastante por aí. Mas você é excelente. Não, aponta para ele e diga, você é excelente. Oh meu Deus do céu, depois de elogio isso, merecia um brado de glória aí no seu lugar. Sim, vou para o final. A Bíblia vai dizer que eles acharam algo para incriminar Daniel. Eu estava falando para alguém no telefone ontem, orando por eles, sobre falsificação de crime. As pessoas estão peritos em gravar mensagens. Eu vou falar porque eu estou dentro da minha igreja. O endemoniado estava participando de uma reunião nossa, gravou e mandou para 1, 2, 3 e 4, para tentar denegrir a imagem da minha igreja. São os destruidores de reputação. Eu só fui para o monte e falei, Deus, está entregue. O Senhor é Jeová de Sidiqueno. O Senhor é a nossa justiça. Irmãos, eu só estou vendo ninguém gemendo por aí, tá? Porque Deus é fiel e Deus é justo. E Jeová de Sidiqueno, os atributos que é nome dado a Deus, Ele é justo. E Ele é justiça. E Ele vai fazer justiça ao seu favor. Parece que eu fugi do texto, mas não. A Bíblia vai dizer que agora acharam uma ocasião, forjaram um crime falso contra Daniel. A Bíblia vai dizer que o rei falou, Daniel, eu amo você, Daniel. Daniel, eu gosto demais de você. Daniel, você podia me adorar? Daniel falou, não posso. Mas por que, Daniel? Só um tiquinho, Daniel. Daniel disse, não posso. Porque eu não posso quebrar as leis do meu Deus. Existem protocolos. Existem leis redigidas no mundo espiritual. E o rei falou, Daniel, sinto muito, mas eu vou ter que cumprir, porque eu selei com meu anel de sinete. Eu selei a ordem. Ah, Daniel, certamente, olha o que o mesmo rei que decretou Daniel na cova dos leões, ele liberou uma palavra de livramento. Daniel, esse Deus a qual tu serve continuamente, ah, Daniel, Ele vai te livrar do poder dos leões. Há um decreto de livramento sendo liberado aqui hoje, diante de acusações. Mas o rei disse, Daniel, fique tranquilo, mas você vai ter que ser lançado. E a Bíblia diz que lançaram Daniel na cova dos leões. E o versículo 17 diz que para que aquele infrator, que era o Daniel, entre aspas, estava infringindo a lei, ele fosse jogado na cova dos leões, mas mais do que isso. Capítulo 6, versículo 17, colocaram uma pedra na entrada da cova dos leões. E o rei agora sancionou com seu anel de sinete, ou disse, ninguém abre, ninguém essa pedra, até que alguém que esteja lá dentro seja devorado por esses leões famintos. Mas diz a Bíblia que agora o rei selou, colocaram uma pedra, diga, colocaram uma pedra. Irmãos, eu não sei como você entrou aqui, quem sabe colocaram uma pedra, para você não sair. Quem sabe a única fuga que você tinha, era sair por estas portas. Quem sabe colocar uma pedra na porta, que você tinha que sair para os grandes eventos da tua história. Mas a Bíblia diz que a história não terminou por aí. Quando o rei vai dormir, ofereceram comida, ele fez jejum e disse, não quero comer. Ofereceram música para o rei, com gaitas e músicas, e o rei disse, não quero ouvir música. Ofereceram ao rei a melhor cama para ele dormir tranquilo, ele falou, eu vou fazer vigília, eu vou jejuar, eu vou fazer vigília, eu não vou dormir esta noite. E diz a Bíblia que quando o rei acorda pela manhã, ele corre
onde estava a pedra. E ele vai dizer com voz triste: Daniel, a minha voz não é tão triste igual a do rei, mas ele falava com lamúrias: Daniel, oh Daniel. E havia um silêncio lá dentro. Ele vai dizer: Daniel, esse Deus a qual tu serve continuamente, pode ter te livrado do poder dos leões. E então o mundo espiritual rompe um silêncio, porque se ouve uma voz lá dentro daquela cova. E era a voz de Daniel dizendo: ó rei, vive para sempre, não tenho pecado contra ti, nem contra Deus, porque o meu Deus me livrou do poder dos leões. É claro que eu estou fazendo agora aqui uma exegese, já que colocaram uma pedra, colocaram um selo, o rei falou: gente, tire a pedra, porque aconteceu um milagre na cova dos leões. Daniel está vivo e ileso. O Deus de Daniel guardou Daniel. Tiraram Daniel da cova dos leões. Para tirar Daniel, tem que tirar a pedra. Olha para mim, por favor. A pedra que prendia a sua saída, Deus vai arrancar nessa noite. Prometo que encerro aqui. O rei Dario vai promover Daniel. Quando eu falo de summit, como ir ao topo, liderança, que sobe, que cresce. O segredo de Daniel era estar na presença de Deus. O capítulo 6, no versículo 25, está escrito assim: então o rei escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja convosco. Eu penso que o rei pediu autorização: Daniel, eu vou escrever pelo menos duas coisas aqui. Eu vou exaltar o teu Deus, Daniel. Ele disse: então o rei Dario escreveu aos povos e nações e homens de todas as línguas que habitam sobre a terra: seja multiplicada, faço um novo decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o de Daniel, porque ele é o Deus que vive e que permanece para sempre. O seu nome, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, faz sinais de maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Diz o texto, encerrando o versículo 28, pois este Daniel prosperou no reinado de Dario, o persa. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra onde eu estou falando de uma geração que vai governar. Eu quero trazer a palavra onde Deus me deu a palavra sobre geração que lidera com excelência. Eu não sei como você tem lidado com dificuldades da tua história. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem na sua vida profissional, financeira, familiar. Que tipo de gestão você precisa? Mas certamente você precisa do poder de Deus sobre a sua vida. Fique de pé, nós vamos orar por você.